Quando a gente fala em um ponto de fuga, a gente tem uma coisa chamada VG, que é verdadeira grandeza. Tá? Isso a gente aprende em geometria descritiva. A verdadeira grandeza, o que que é? Ela é a medida real, né? Quer dizer, quando você joga a medida real. A gente tem isso tanto com 2 pontos quanto um ponto de fuga. Com um ponto de fuga, a minha verdadeira grandeza está nesse plano aqui. Então todas as medidas reais que eu tenho estão aqui. Por que elas estão aqui? Porque tudo que tiver para frente desse plano aqui, tudo que tiver, à medida que vai indo, vai para cá, é a mesma coisa que eu lembrando do exemplo que eu falei para vocês. Quando eu estava mais próximo da lambreta, a vespinha ficava bem pequenininha, relação de proporção. À medida que eu vou chegando perto de vocês, ela vai aumentando, certo? Isso, na verdade, que significa a relação da verdadeira grandeza. Tudo que está nesse plano, obviamente eu estou vendo o plano ao contrário, eu estou vendo o plano aqui na minha frente, vocês estão vendo lá no fundo. Tudo que eu tiver no meu plano principal de frente, eu estou vendo ele na medida real, ok? Eu não tenho a medida, eu não sei a medida vai acontecer, por exemplo, aqui na frente, ok? Eu sei que os pontos vão convergir para esse ponto. Então, por exemplo, se eu tiver uma parede nesse plano aqui, uma porta, vamos supor, tem uma porta aqui, como eu tenho aqui, vocês não estão vendo, mas eu tenho, né, uma porta aqui, uma porta bem no meio. Essa minha porta aqui, ela vai ser na medida real, ela vai obedecer nada diferente da medida real. Eu não coloquei em escala, um desenho em perspectiva, você pode fazer no escalímetro também, colocar escala se você quiser. Eu estou fazendo aqui em proporção, mais ou menos, só para a gente poder entender. Mas na perspectiva, a gente coloca a medida real sempre aqui atrás, né? No plano principal, na verdadeira grandeza. Okay? Lembrando que essa medida pode ser uma medida proporcional, não precisa ser uma medida necessariamente com escalímetro, pode ser proporcional. Então tudo que eu tiver que colocar aqui, vamos imaginar o seguinte, eu coloquei aqui, vocês estão vendo o tamanho da parede mais ou menos que é daqui a aqui, a minha linha do horizonte está levemente para baixo, minha linha do meio estaria aqui se eu dividisse. Então vamos imaginar o seguinte, se essa parede aqui tivesse 2,5 metros e a minha linha está levemente para baixo da metade, eu estaria vendo mais ou menos esse plano aqui, esse ambiente é mais ou menos 1,10 m, mais ou menos, ok? Então, a gente tem que ter noção disso. À medida que eu coloco o plano que eu quero ver, certo? E onde colocar a linha, você tem que fazer essa relação proporcional, ok? Tudo que eu tiver de verdadeira grandeza, mesmo se for para frente, se for medida, é mais fácil de colocar aqui. Vamos fazer um outro exemplo. Vamos imaginar que eu fosse desenhar um balcão que eu tenho aqui, vocês não estão vendo. Esse balcão, bom, eu vi a linha do horizonte, minha relação de proporção é ela, que eu tenho 1,15 m mais ou menos. Vamos imaginar que esse balcão tivesse 90 centímetros. Então, proporcionalmente, eu vou jogar 90 aqui, certo? Por que eu jogo aqui? Porque aqui é a medida real. Eu coloco a medida da verdadeira grandeza nesse plano aqui. Então, eu vou jogar 90 aqui. O que eu sei? Que esse ponto que passa aqui, ele tem que convergir para o ponto de fuga, que ele vai me dar altura. Toda essa relação de altura aqui. Então, vamos fazer isso. Linha. A linha você pode construir ela, ser mais fininha, certo? Ok, então eu já tenho a altura dela em toda a extensão. Em toda a extensão tem essa altura, converge o ponto de fuga. Mas eu vou precisar marcar basicamente o que? A medida para frente dela. Vamos supor, esse meu balcão, ele está recuado mais ou menos a 1 metro, né? Tem formas que você pode colocar essa medida, né? Você tem um metro que você joga, você prolonga essa linha aqui para a esquerda ou para a direita, joga a medida aqui, converge ela com 45, e tem outros autores que falam até você pode convergir com ângulos diferentes, ok? É uma forma, mas eu acho que para a gente poder exercitar, inclusive, essa relação espacial que tem, a melhor forma é a gente tentar fazer isso a olho mesmo, tentar fazer na percepção. Então, imaginando que tivesse o balcão mais ou menos a 1 metro para cá, eu vou tentar marcar aqui mais ou menos. Lembrando que quanto mais longe eu tô do plano, quanto mais longe eu tô, a distância é menor. Então, se eu tô aqui é verdadeira grandeza, mas eu tô mais longe, né? Eu tô olhando daqui. Então, 1 metro, eu deduzo mais ou menos que daria aqui. Vou colocar aqui. Essa linha que eu subo aqui, a linha vertical, é uma linha vertical, perpendicular, por exemplo, essa linha do horizonte. Ok, subir. Esse balcão é um balcão que ele tem mais ou menos, vou chutar aqui uns, sei lá, 2,5 metros, entre 2 metros e 2,5 metros. Então, mais ou menos, deduzo que ele ficaria uma linha aqui. Ok. Bom, eu já tenho as linhas dele nessa parede. Qual seria a relação de proporção nessa parede? Agora eu preciso puxar ele. Ele tem volume, então ele não está colado. Ele não é um papel que está na parede. Ele tem o quê?
um volume, ele sai da parede para cá. Vamos imaginar que ele tenha 50 centímetros. O que eu faço? Onde que eu marco? Marco nessa parede aqui. Esses 50 centímetros eu vou marcar aqui. É a profundidade dele. Então eu tenho 80, mas ó, eu posso fazer isso aqui. É como se eu estivesse projetando ele, pegando ele e projetando no plano verdadeira grandeza, para depois poder encontrar os pontos aqui. Mesma coisa, encontrei aquele ponto ali, vou traçar aqui e vou traçar aqui embaixo. Pronto. Bem, se eu puxar dessa linha, como eu falei para vocês, o ponto de fuga ele foi descoberto no momento que a sociedade, né, que as pessoas estavam redescobrindo a ciência. O Renascimento é o momento que o homem estava redescobrindo a matemática, a ciência. Então, o ponto de fuga ele tem uma lógica muito clara, uma lógica de se você projetar os pontos, eles vão bater no mesmo lugar. É uma lógica matemática. Se eu pegar aqui e projetar paralelo à linha do horizonte, essa linha, ó, aqui, vou descer, ó, desci aqui, ó, bate o ponto. Se eu pego desse outro ponto aqui e faz uma paralela, pronto, olha aqui. A mesma coisa aqui, se eu jogar uma paralela à linha do horizonte, ela vai ficar bem mais grossa, mas é natural devido que a deformação. Se eu baixar aqui, mesmo fazendo a mão livre, ó, quase bateu, mas é porque é mão livre, certo? Então olha aqui, pronto, eu tenho aqui o meu balcão. Eu vou fazer agora uma canetinha aqui para a gente poder ver de uma forma mais precisa, só para vocês entenderem um pouco. Olha aqui. Acredito que vocês estão conseguindo ver bem, mas... Vamos lá. Olha aqui o que eu falei. Então, lembrando, aqui eu tenho a minha verdadeira grandeza, eu marquei nesse plano aqui a altura do balcão, marquei a largura nesse plano também, aqui, né, nesse plano, puxei as linhas aqui, as linhas laterais aqui, né, convergindo para o ponto de fuga, joguei aqui uma distância longe desse plano aqui, né, que na minha percepção, 1 metro mais ou menos, ele é curtinho porque, obviamente, aqui eu imaginei que esse balcão deveria ter uns 2,30 m, 2,5 m. Ah, mas por que ficou menorzinho? Porque, obviamente, quanto a gente está mais longe do que a gente está vendo, é menor. Se você, quer ver um exercício bem simples, se você olhar um biarticulado, um trem, quando você olha ele da ponta, você olha ali, ele está bem grande. À medida que você olha lá no fundo, ele é pequenininho. Então, essa distância que tem é uma distância da deformação, ok? Então, é basicamente isso aqui, tá? Então, vamos lembrar então, recapitulando. A gente sempre tem que estar paralelo a um plano frontal, para fazer um ponto sempre tem que ser isso aqui. A linha do horizonte é uma linha que ela sempre é horizontal. Eu posso marcar, fazer o plano e depois marcar de onde eu quero ver, que seria a linha do horizonte, o ponto de onde eu quero ver, em qualquer lugar. Mas uma coisa, todos os pontos vão convergir para isso. Se esse ponto estiver aqui, essa linha teria que convergir para cá, aqui, essas outras para cá. Sempre as linhas laterais vão convergir para esse ponto. Essa é a lógica de um ponto de fuga. É mais fácil sempre jogar medidas proporcionais ou reais nesse plano, então a altura, a largura, de tudo que tiver mesmo para frente aqui, eu jogo aqui. A medida, obviamente, dessa parede aqui, não, você vai ter que jogar, né, proporcionalmente ao olho, né? Então, se tivesse um objeto a 2 metros aqui, eu teria que jogar aqui. Como eu falei para vocês, existem metodologias para fazer isso, mas eu acho na lógica do desenho à mão livre é mais importante você ter a percepção do entendimento tridimensional. Então, exercitar isso. Num primeiro você pode fazer não ficar tão bom, num segundo fica melhor, tá? Então, eu acho que essa é a nossa lógica. Eu comecei por uma coisa que é um pouco mais complexa, que é na verdade um ambiente, né? Mas dentro desse ambiente também tem algo aqui, ó, que seria um sólido, né? Pode ver. Então, eu tenho um grande bloco aqui que seria um sólido grande que a gente tá dentro, mas ao mesmo tempo eu tenho um sólido menor, tá? Qualquer coisa que a gente fizer, você tem que lembrar, sempre tem que estar paralelo ao plano. Esse plano aqui, por exemplo, eu estou paralelo a ele, eu tô frontal para ele, né? Se tivesse inclinado, a gente entrava com outro tipo de perspectiva que eu vou explicar na próxima aula, né? Da mesma forma, um vídeo. Então, isso serve tanto para esse plano aqui de baixo, para o plano de cima. Se eu tiver uma luminária aqui, eu posso descer ela
né? Eu posso fazer aqui, posso marcar a altura dela aqui, posso descer ela, jogar no meio aqui, por exemplo. Como é que eu poderia fazer o meio do teto, tivesse uma luminária aqui, né? Um pendente aqui, vamos dizer. Bom, tem formas, eu poderia, é uma coisa óbvia, né? Se eu ligar, independente de onde tiver o ponto, os dois pontos aqui, bom, aqui eu já tenho o meio, certo? Se eu ligar esse ponto aqui, obviamente esse ponto aqui, ele tem, bom, outra forma seria pegar aqui simplesmente e encontrar o meio desse plano, né? E encontrava também o meio da parede. Vamos dizer assim que eu já tenho o meio do teto aqui. E vou imaginar que fosse um pendente de 80 centímetros, que é o tamanho do balcão, só para a gente ter uma ideia, ter uma lógica aqui. Bom, 80 aqui, então seria mais ou menos o tamanho do balcão. Ó, esse pendente dividir aqui. Marquei aqui por quê? Por causa da minha verdadeira grandeza, certo? Se eu cruzar aqui, se eu levar um ponto de fuga aqui, olha, bom, eu tenho a extensão da altura desse pendente onde pegaria na parede, se fosse projetar nessa parede, total aqui. Mas ela não está total, ela está num ponto. Então vamos dizer que ela estivesse no meio aqui. Bom, eu posso projetar aqui, posso sair desse ponto aqui, projeto para cá, desço de forma vertical e projeto para cá. E aqui encontro o meio. Ponto, que eu tenho meu pendente. Entenderam? Então olha só, encontrei o meio, encontrei esse meio. Se eu encontrar esse meio, se eu projetar paralelo, sempre quando eu projeto ele para o canto, vou jogar ele paralelo, essa linha do horizonte, o LH. Projetei para cá, desci. Bom, se eu desci aqui, obviamente encontrei o ponto aqui, a altura dele. E aí projeto para cá, nesse outro ponto, pronto, encontrei a altura aqui. Meu pendente daria aqui. Vamos desenhar só para terminar, se fosse um pendente aqui, fosse um pendente elíptico, né? Vamos fazer aqui. Lembrando que uma elipse também ela atende a questão do... Ok? Estão vendo? Por que eu estou vendo uma partezinha aqui desse pendente? Porque meu olho está aqui. Então eu consigo enxergar um pouquinho aqui. Eu não consigo enxergar a parte de cima, mas a parte de baixo eu consigo. Como se eu estivesse olhando para cima aqui e eu estou conseguindo enxergar. Porque a minha linha do horizonte, linha do observador, ela está abaixo disso aqui. E é a mesma coisa que me faz ver essa parte superior. Entenderam? Então o nosso desafio é esse, tentar fazer um ponto de fuga, né? Tentar entender um ponto de fuga, entender que a lógica tem a ver com a questão espacial, basicamente isso. Então, obrigado. Então agora, daqui a pouco vamos para 2 pontos de fuga, tá? Vou trazer outro conteúdo para isso. Obrigado a todos.